Olá, começa agora o Jornal da Câmara. Os vereadores foram até o bairro Jardim Ingá, na zona norte da capital, para ver de perto os problemas da região. A visita dos parlamentares faz parte do projeto Câmara na Comunidade. O bairro Jardim Ingá foi criado em 1954. Desde então, os moradores conquistaram uma série de serviços de infraestrutura para a região, como água e energia elétrica. O valão, localizado na rua Cezefredo Inácio de Oliveira, que desemboca na Avenida Manuel Elias, no entanto, continua sendo o maior problema da comunidade. O arroio tem cerca de 500 metros de comprimento e quase 3 metros de altura. A falta de sinalização indicativa torna o problema mais grave, como afirma o vereador Tony Proença. É um perigo para a comunidade, porque o valão não tem nenhuma sinalização, não tem nenhuma proteção lateral e ele está completamente aberto. Como outros exemplos nós temos na cidade, como um trecho da Ramiro Barcelos, um trecho lá do estádio de São José, e outros que já foram tamponados, nós poderíamos providenciar o tampamento do valão. Com isso evitaríamos o perigo. Mas mesmo antes do tampamento, acho que a IPTC tem que providenciar sinalização e até guarda-reio em algumas áreas para evitar que algum acidente possa vir a ocorrer ali num trecho que em dia de chuva muito intensa a água é muito profunda. No mesmo local, junto ao valão, os moradores reclamam da falta de segurança e do grande número de assaltos à mão armada a veículos que param no sinal fechado. O vereador Mário Manfro, que mora nas proximidades da região, diz que este é um problema geral da cidade. Problema de segurança, muitos lugares da cidade tem, né? E aqui não é diferente, inclusive até exacerbado esse problema, realmente é um problema bastante sério. O problema da rua Zezefredo ali, do valão, também além se agrava, porque na esquina ali com a rua Manuel Elias tem uma creche, né? E as crianças certamente utilizam aqueles pequenos pontilhõezinhos extremamente estreitos para passar para um lado para o outro. O cheiro também é um cheiro forte. Então acho que realmente é muito importante que se tampone esse valão. Animais, pessoas e veículos já caíram dentro do valão devido à falta de proteção e sinalização no local. A falta de iluminação nas vias públicas é outra questão que preocupa a comunidade, como atesta o vereador Mauro Pinheiro. A Zona Norte de Porto Alegre, esse bairro aqui, como outros bairros da Zona Norte, tem esse grande problema. A população vem crescendo aqui nessa região e a infraestrutura desses bairros não tem acompanhado o aumento populacional aqui na Zona Norte. E essas questões que nem do valão, a faixa de pedestre aqui também, porque aqui tem um trânsito de crianças aqui no SEV, que acaba não tendo uma sinalização adequada para o trânsito e o trânsito acaba tendo muito perigo dessas pessoas de atravessarem as ruas. O valão aqui tem um trânsito muito grande, as pessoas começam a fugir da Baltazar, usando como vias alternativas aqui para fugir do trânsito, e a sinalização e a infraestrutura de dentro do bairro acaba não comportando. Além do perigo da queda dentro do valão, outro problema é o cheiro forte e o lixo depositado no arroio, principalmente na área próxima à praça. Para a vereadora Sofia Cavedon, presidente da Câmara Municipal, a comunidade está bastante organizada e soluções simples são capazes de resolver as demandas. Há soluções a curto prazo que são baratas, né? E que a comunidade está indicando, e nós queremos a sensibilidade do governo. E outro tema que eu fiquei espantada, quer dizer, o único centro comunitário que se tem aqui, com quadras, ele só pode ser usado até 5h30, 6 horas, porque é um breu, não tem uma lâmpada funcionando dentro do SEV, né, do Centro Comunitário da Vila Ingá. Então, isso eu acho que é inaceitável. Se a gente não quer que a juventude esteja envolvida com assalto, com roubo, com drogas, a gente tem que oferecer a possibilidade da noite de praticar um esporte, o trabalhador desopilar, né, e os centros comunitários descentralizados são preciosíssimos para isso. Melhorar as condições de vida da comunidade é o principal objetivo da Associação dos Amigos do Jardim Ingá, que reconhece as prioridades conquistadas, mas deseja mais segurança para os moradores. Nós estamos pedindo desde 95 aproximadamente, no orçamento participativo, o tamponamento, porque hoje ele coloca em risco a população, ele tem um problema sério de sujeira, que pode trazer doença à comunidade.
Além disso, nós temos o centro comunitário, ou centro esportivo, que também está precisando de manutenção, luminária e equipamentos esportivos. O nosso bairro está necessitando de uma atenção mais no sentido de manutenção. O papel do Ministério Público em relação às questões envolvendo crianças e adolescentes em situação de rua em Porto Alegre. Essa foi a pauta da última reunião da Comissão Especial da Câmara que trata do tema. A promotora de justiça no área Lisboa informou que o Ministério Público do Rio Grande do Sul criou em 2001 o Núcleo Operacional de Inclusão de Crianças e Adolescentes, que realiza reuniões mensais com entidades envolvidas na rede de apoio. E entre 2006 e 2007 foi criado pela Fundação de Assistência Social e Cidadania o Ação Rua, que realiza o resgate das crianças e adolescentes das ruas. A promotora também falou sobre a falta de vagas nas casas de acolhimento, o trabalho de prevenção e a necessidade de uma maior fiscalização dos conselheiros tutelares que não estão se fazendo presentes nas abordagens dos meninos que vivem nas ruas. Noara repassou aos vereadores o telefone do projeto e pediu que a comunidade entre em contato com o grupo para denúncias de crianças e adolescentes nessa situação. Na próxima quarta-feira, às 10 da manhã, na sala 303 da Câmara Municipal, haverá uma reunião para discutir uma ação de abordagem e levantamento das pessoas que vivem em situação de rua na capital. Convidando toda a população que quiser participar, onde nós teremos aqui a presença do Comando da Brigada Militar na cidade de Porto Alegre, também a FASC estará representada, os conselhos tutelares, o Ministério Público, onde nós estaremos articulando uma ação conjunta para nós identificarmos todas as pessoas que hoje estão em situação de rua. A Brigada Militar acompanhará, porque é importante, é uma corporação que tem seu valor dentro da sociedade, por isso nós entendemos importante a participação dela. Moradores descontentes com a redução do número de unidades habitacionais para as famílias da Vila Integração dos Anjos foram até a CUTAB discutir a questão. A diminuição teria acontecido para a inclusão de vagas de estacionamento no loteamento. O projeto inicial do DEMAB para assentar as 242 famílias cadastradas no loteamento previa a construção de 120 casas. O DEMAB, no entanto, fez um novo projeto, contendo apenas a construção de 80 residências, 40 menos do que o proposto no projeto inicial. De acordo com Eduardo Colvara, representante do DEMAB, a redução se deu devido a uma exigência do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, que obrigou uma nova divisão dos lotes. Colvara ressaltou que as famílias que não forem contempladas no projeto serão reassentadas em outra área ainda não determinada. Para o vereador Elis Vidal, é necessário fazer uma análise criteriosa do projeto para ver as possibilidades de adequação do programa. Os programas estão sendo diferenciados a cada um que vem, né? A princípio é com 1 quarto, 2 quartos, tantos metros quadrados, tem que ter o recuo, tem que ter tanto de pátio. Agora veio essa novidade, pelo que nós entendemos, com garagem. De repente vão dizer assim, não dá para mudar, porque com garagem ou sem garagem não vai aumentar e nem diminuir o espaço, porque de repente a garagem é na frente da casa, que já teria igual, como tem muitas casas, com recuo igual, sem garagem. E botando a garagem é uma cobertura. Então acho que nós vamos ter que analisar todos esses detalhes e ver se ainda há possibilidade de aumentar de 80 para 120 casas. A CUTAB discutiu também a regularização fundiária do loteamento Cidade Nova, no bairro Belém Velho, zona sul da capital. Moradores e parlamentares debateram a questão. Ao todo, 115 famílias vivem no loteamento com instalações clandestinas de água e energia elétrica. O esgoto a céu aberto é outro problema da comunidade e impede o tráfego no local. Os moradores da vila fizeram um apelo à Secretaria Municipal de Obras e Viação para que fossem realizadas obras de infraestrutura para melhorar as condições de vida da comunidade. Na reunião, ficou acertado que uma comissão formada por parlamentares e moradores iria se reunir com a Procuradoria-Geral do município para tratar do assunto. Famílias da Vila Cruzeiro querem bônus moradia no valor de R$70 mil. O pedido foi feito na Tribuna Popular desta quinta-feira.
O secretário-geral do Instituto de Integração Social, Michael Santos, pediu a aprovação do projeto de lei do vereador Adelicel, que institui o bônus moradia no município. Segundo Santos, a proposta vai beneficiar as famílias das vilas da Grande Cruzeiro, que serão atingidas pelas obras da Copa do Mundo, principalmente pela duplicação da Avenida Tronco. Na ocasião, o líder comunitário reivindicou também a construção de uma escola de ensino médio na vila e que cerca de 5 hectares de área da fase sejam destinadas ao reassentamento de famílias que vivem em área de risco. De acordo com Santos, a comunidade pede que seja incluída ao projeto do bônus moradia uma emenda estipulando o valor unificado de R$ 70 mil para ser pago após o cadastramento socioeconômico das famílias envolvidas. Uma sessão solene na Câmara Municipal marcou os 63 anos do Estado de Israel, comemorados neste mês. A Declaração de Independência do país foi assinada no dia 14 de maio de 1948, no salão do antigo Museu de Tel Aviv. A homenagem foi proposta pelo vereador Idenir Sequim, do PMDB. O parlamentar lembrou do exílio forçado ao qual o povo judeu teve que se submeter e que, através do esforço e do talento, construiu uma das sociedades mais avançadas do mundo. O secretário municipal da Produção, Indústria e Comércio, Walter Nagelstein, representando o executivo municipal, falou sobre a contribuição do povo judeu no estado, desde as colônias de Santa Maria, Quatro Irmãos e mais tarde em Porto Alegre. O presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, Jarbas Milititsky, agradeceu à Câmara pela homenagem e ressaltou que a história do povo judeu remonta a 35 séculos e que Israel hoje se constitui em um país plural e democrático que teve a sua independência renovada em 1948. Disse que, devido à escassez de recursos naturais, teve que se socorrer da tecnologia. Observou que a educação em Israel é uma herança valiosa e chave do futuro. Milititsky também fez referência ao espírito de solidariedade e humanismo nas catástrofes ocorridas recentemente, como no Haiti e no Japão. Criticou a retórica de grupos maniqueístas que semeiam o ódio, o antissemitismo e o preconceito. Conclamou as pessoas de bem a fazerem uma corrente contra a xenofobia e o racismo para que essas ideias não prosperem. Os parlamentares também lembraram os 76 anos da morte de Eduardo Sarmento Leite da Fonseca, fundador da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eles homenagearam o professor com o título In Memoriam de Cidadão Emérito de Porto Alegre. O vereador João Antônio Dibe, do PP, proponente da distinção, presidiu a solenidade. O parlamentar relembrou a trajetória de Sarmento Leite, que nasceu em 7 de abril de 1868, formou-se médico pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1890 e, ao lado de Protásio Alves, ajudou a fundar a Faculdade de Medicina da capital. Na instituição, foi professor catedrático e exerceu o cargo de vice-diretor por 2 períodos, de 1907 a 1909 e de 1910 a 1911. Assumiu a direção da faculdade em 1915, permanecendo no cargo até 21 de janeiro de 1935. Segundo o vereador, Sarmento Leite também foi diretor do Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência, de 1895 a 1899, e atuou ainda como conselheiro municipal, de 1924 a 1928, eleito pelo Partido Republicano Rio-Grandense. Falando em nome da casa, Dr. Raul Torelli, do PMDB, disse sentir-se orgulhoso por ter formação na Faculdade de Medicina da URGS. O neto e também médico, Tiago Roberto Sarmento Leite, agradeceu a homenagem, entregue em forma de medalha e diploma por seu filho e bisneto de Sarmento Leite, o também médico Rogério. Tiago lembrou que seu avô sempre se preocupou com a saúde, galgando vários postos dentro do serviço público em prol da medicina. E neste sábado à noite terá música na Câmara Municipal. O espetáculo Quiçá, Se Fosse, volta a se apresentar no Teatro Glênio Pérez. O show mescla músicas inéditas de diversos estilos. A apresentação inicia às 7 horas da noite na Avenida Loureiro da Silva, número 255. A entrada é franca. No local também há estacionamento fechado e gratuito. Informações pelo telefone 3220 4174.
Você está à procura de emprego, já distribuiu vários currículos e até agora não conseguiu uma vaga? Pois é, muitas vezes não basta entregar o currículo e aguardar. São necessárias outras atitudes que a diretora dos grupos de estudos da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Cristiane Steigleder, vai nos indicar. Seja bem-vinda, Cristiane. Obrigada, muito obrigada por me receber. Cristiane, quais as suas dicas para quem está começando a procurar emprego? O ideal é se dirigir às empresas especializadas em recrutamento ou então ir direto aos sites das empresas nas quais o candidato tem interesse? Na realidade, assim, estamos num período de muitas oportunidades. Então, os profissionais, eles devem buscar todas as vias de distribuir os seus currículos, né? Sejam elas nas consultorias, agências de emprego, sejam elas nas empresas que essas pessoas queiram trabalhar. Então, toda a empresa atualmente tem um site, tem um link onde diz trabalhe conosco, também por ali pode ser incluído, encaminhado seu currículo, né? E assim, é importante tu falaste em atitudes, né? Ter atitude, ter vontade, ter persistência auxilia muito na colocação do profissional. E ao enviar o currículo, o que escrever no corpo do e-mail e também como estruturar esse currículo? Qual o ideal? Objetividade? Objetividade, clareza. Na realidade, no corpo do e-mail deve ser bastante sucinto, né? Até existe um protocolo que os e-mails não devem passar de 10 linhas, né? Então, para encaminhar um currículo, brevemente, colocar qual é a sua área de atuação, para direcionar um pouquinho o recrutador. Alguns selecionadores preferem que o currículo já venha no corpo do e-mail, né? Mas eu prefiro, particularmente, como selecionadora, que ele venha anexo e, assim, indicado qual a área de atuação, qual a intenção, qual o objetivo profissional. E com relação às entrevistas, né? Como a pessoa deve se vestir, como ela deve se portar na hora da entrevista, falar mais, falar menos, falar de si, qual o ideal? Tudo depende da oportunidade, do cargo que ela vai pretender, né? E também do tipo de organização que ela está participando do processo. Algumas áreas são um pouco mais livres, assim. Existem algumas regras básicas, né? A entrevista normalmente acontece com as pessoas de recursos humanos, o primeiro contato nas empresas, e então a pessoa tem que ir de uma forma um pouco mais discreta, né? Vestida de forma discreta, alinhada, com cuidado, né? Mas também, assim, precisa adequar um pouquinho aos valores, ao tipo de cargo que a pessoa vai participar, né, da seleção. Ou seja, se é alguma coisa mais da área de mídia, de comunicação, agências de publicidade, pode ir um pouco mais solto, menos formal, né? Mas se é em outros locais, normalmente um pouquinho mais de formalidade é importante. E com relação à dinâmica de grupo, né? Nem todas as empresas aplicam, enfim, mas várias empresas utilizam esse recurso. Para que serve e como o olhar de vocês, profissionais que recrutam, como é que é esse olhar, assim? Para que serve esse momento? Esse momento é para conhecer mais os profissionais, né? Então, é óbvio que quando há uma dinâmica de grupo, a expectativa do selecionador é de que as pessoas participem. Porque se elas não se colocarem, se elas não falarem, se elas não se fizerem conhecer, o selecionador vai conhecer aquelas que se colocarem. Então, tu estás perdendo uma oportunidade de ser visto, né? De ser conhecido no teu jeito de ser, na tua atitude, que é muito importante hoje no mercado de trabalho. Ou seja, não basta saber a técnica, digamos assim, ali também é o momento de analisar o comportamento. Que é, assim, uma máxima que a gente diz, né? Que os profissionais ingressam, às vezes, pela parte técnica e muitas vezes saem da empresa pela parte comportamental, né? Por alguma questão de que não combinou com os valores da empresa, teve uma dificuldade de relacionamento. E com relação aos treinamentos, Cristiane, cada vez mais as pessoas têm buscado cursos técnicos e especializações. Isso não é mais apenas um adicional no currículo. As empresas estão buscando esse profissional que está sempre se atualizando e se qualificando. Sim, o que se chama de lifelong learning, né? Aprender sempre, né? Na vida. Então, as empresas buscam esse profissional que se autodesenvolve,
né? E é importante a pessoa estar se atualizando, se capacitando sempre, para poder estar na prontidão de concorrer às oportunidades de trabalho. E as empresas, ao oferecerem vagas, também têm alguns critérios a seguir, por exemplo, na forma de divulgar essa vaga, na transparência da seleção. As pessoas que participam de uma seleção, mesmo não sendo recrutadas, elas têm o direito de saber como foram nessa seleção? Elas têm o direito de ter um retorno, né? Na realidade, alguma devolução mais circunstanciada é também um direito do profissional, porém, por vezes as empresas e as áreas, eu como tenho essa atividade, né, de selecionar, fica um pouco difícil tu dar retorno circunstanciado e aprofundado para todos. Mas, muitas vezes, o que acontece é que existem algumas opções que as empresas recebem, né, digamos 3, 4 candidatos bem alinhados com o perfil, e alguma questão, às vezes, de empatia, né, de algum detalhe, algum curso a mais, alguma atitude a mais, aproxima esse candidato da posição em aberto, né, e os demais não são selecionados, e nada desabona o perfil deles, né. Então, por vezes, acontece bastante isso. Então, não que ele não seja um candidato adequado, mas naquela ocasião um outro foi um pouquinho mais, né? Então, realmente as pessoas têm o direito de ter esse retorno. Buscar esse retorno. E com relação aos primeiros dias de trabalho, né? Uma vez que a pessoa foi selecionada, também a pessoa vai se preocupar em como agir nesses primeiros dias. É ideal perguntar bastante, falar bastante, enfim, quais seriam as tuas dicas para os primeiros dias de trabalho para tentar garantir essa vaga e de fato efetivá-la, né? Já que a gente sabe que os primeiros meses são de experiência e o empregador tem a oportunidade, enfim, tem condições de dizer, olha, não quero ficar contigo por esse e esse motivo. Como tu indicaria, assim? É um período bem decisivo. Adaptação, né? É um período de adaptação. É importante o profissional observar também, perguntar na medida daquilo que ele realmente não consegue compreender, né? Mas perguntar muito também é um pouco desgastante para o gestor, para a empresa, né? Então, observar, respirar um pouquinho fundo, né? Não deixar a ansiedade tomar muito conta e realmente observar como as coisas funcionam, como é que é aquela empresa. Ele já vem num processo de seleção que ele está conhecendo também a empresa. O processo de seleção, ele é uma via de duas mãos, né? Tanto a empresa avaliou, mas ele também avaliou se combina com os valores dele, se é um estilo de empresa que ele gostaria de trabalhar, a atividade. Então, eu acredito que observar e, na medida do que ele não compreende mesmo, perguntar. Cristiane, antes de encerrar, eu gostaria que tu falasses um pouquinho para a gente do trabalho de vocês na ABRH, né, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Que serviços vocês oferecem? Na realidade, a missão da ABRH é disseminar o conhecimento na área de recursos humanos, né? Então, nesse sentido, são propiciados assim, muitos treinamentos, cursos abertos à comunidade, né, na área de treinamento, seleção, liderança, né, temos a escola de líderes. Então, nós temos vários desenvolvimentos e capacitações, né? Também temos focado nas empresas, podem ser construídos cursos em company, né? E temos também um benefício para os associados, que são os grupos de estudos da ABRH, que são 9 eixos temáticos, né, que envolvem desde recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, gestão em RH, sustentabilidade, muitos temas assim que envolvem a gestão das pessoas, né, que para as empresas e para os profissionais em geral sempre são bem interessantes. Na tua visão, como é que está hoje a situação do Brasil ou do Rio Grande do Sul? Não sei se tu tens alguns números com relação à demanda e oferta de trabalho. O mercado está em ebulição, assim, está muito aquecido, existem muitas oportunidades de trabalho e também estamos numa época de bônus demográfico, né, onde as pessoas estão em idade produtiva. Parece que ainda não está havendo um casamento perfeito, assim, né? As posições e as pessoas não estão encontrando essas vagas, né? Mas existem, então tudo depende da forma do olhar das empresas, que está mudando um pouquinho, flexibilizando, assim, porque buscava-se muito específico, muito a questão técnica,
e as empresas estão buscando avaliar os aspectos comportamentais, as características, as competências interpessoais, né, que fazem muitas vezes com que a atitude supere alguma lacuna técnica. E os profissionais, como nós iniciamos, né, com persistência, com coerência, com o seu objetivo profissional, também tem que tentar achar essa oportunidade, que elas estão aí. Né? A gente está numa época quase de pleno emprego. Cristiane, gostaria de deixar um contato para quem tem interesse em procurar os serviços da ABRH, já que a gente está tratando desse tema hoje? Com certeza, o site é www.abrhrs.com.br ou abrhrs.org.br. Muito obrigada pela tua participação aqui, Cristiane. Eu que agradeço. Nós agradecemos também a sua companhia. O Jornal da Câmara fica por aqui e até o nosso próximo encontro.